Agradeço a conferência magna que o Johnny nos fez agora, dando uma visão abrangente dos avanços e dos desafios. Pequeníssima nota de rodapé, se me permite. Lá para trás, eu lembro que exatamente nessa última sua fala, né, da questão do reuso da água, etc., houve uma proposição que acabou sendo implementada, mas depois que foi abandonada, que é até a mudança do próprio nome, não é mais ETE, Estação de Tratamento de Esgoto, mas ERQ, Estação de Recuperação e Qualidade das Águas. Eu acho que talvez, né, isso reflete, e a volta ao nome ETE reflete uma certa dificuldade que nós temos, né, de pensar de forma diferente. Mas agradeço enormemente a sua apresentação e nós passamos imediatamente à apresentação do Dr. Marcelo, do Ministério do Meio Ambiente. Ele é diretor de recursos hídricos e apenas menciono que há exatos 80 anos nós tivemos aqui no Brasil a promulgação do Código de Águas, que foi então obra do governo revolucionário do presidente Getúlio Vargas, alguns dias antes de se, enfim, estabelecer a Constituição de 34, e que, na época, atribuía o cuidado das águas no Brasil, refletindo a sociedade da época, ao Ministério da Agricultura. Durante boa parte dos tempos mais recentes, pelo menos onde eu pude acompanhar, esse assunto ficou no âmbito mais do setor eletroenergético, não é? Ou seja, quem cuidava disso era o DENAI, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, que no fundo... Executava o Código de Águas. Executava o Código de Águas, exatamente, e que tinha uma grande influência o DENAI do setor eletroenergético, uma vez que, pelas dificuldades de, vamos dizer assim, de incorporação de profissionais de nível mais elevado numa administração pública direta, pelo menos naquela época, então as empresas eletroenergéticas cediam os seus técnicos para o DENAI, o que evidentemente tinha um lado positivo, mas também fez com que a cultura da gestão do recurso hídrico fosse bastante marcada pelo setor energético. Em 97, como o Dr. Marcelo apresentará, ele também mandou lá um texto muito interessante, prévio, então nós temos alguma coisa importante que o DENAI começou de fato, né, que é a visão de uso múltiplo e integrado. Então, e até a mudança do nome, né, já não é mais água, é recurso hídrico. Então a gente agradece muito a sua vinda a São Paulo e a palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, o meu convite é para apresentar o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Mas para poder fazer isso, eu tenho que dizer da necessidade, por que a gente precisa ter um plano? Né? Quais são os marcos legais que levam a gente a poder ter planejamento? Quais são os atores institucionais envolvidos? E vou falar um pouco depois sobre o que é o plano em si, como que ele afeta a nossa vida, principalmente a gente que trabalha na gestão de recursos hídricos. Bom, o John já falou bastante sobre isso. A gente tem um problema muito sério, que embora a gente seja um país continental, a distribuição populacional ela não é homogênea, né? A colonização do país começa pelo litoral e mesmo até hoje o adensamento urbano continua no litoral, né? Do sul até o nordeste nós temos as maiores cidades e a gente tem grandes vazios ainda no norte e no centro-oeste. E tem essa questão do adensamento urbano. Até a década de 50 a gente tinha até uma maioria de gente no meio rural. E vocês veem que nos censos de 70 para 2010, de 50%, isso muda para 84% de pessoas vivendo em cidade. E a cidade ela é uma anomalia no território, né? Enquanto você está distribuído no meio rural, as pessoas estão distribuídas, as pressões sobre os recursos naturais também estão distribuídas. O potencial de contaminação ele é difuso. Então você não ameaça tanto por conta de demanda, quanto por conta de perda de manancial por poluição. Se nós nos adensamos em cidades, nós criamos demandas intensas e criamos focos intensos de poluição. Então, as coisas já não são mais difusas. E os corpos que recebem a nossa pressão, eles não têm essa capacidade. A gente tem um problema muito sério com as grandes cidades, que não só ficaram muito grandes, mas elas estão em cabeceiras. São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Nós estamos em regiões onde tem pouca água, porque a gente está no alto da bacia. Então, a gente tem pouca água para receber e muito esgoto para descer. Então, nós somos anomalias no território. A gente tem esse problema também da distribuição de água. Tudo bem, somos 13% da distribuição, só que ela não é equânime no território, é muito absurdo. Você vai do Nordeste para a Amazônia, né? Durante muitos anos eu trabalhei na CPRM com monitoramento das águas, eu media vazão em grandes rios. Então você media a vazão do São Francisco em 2.000 metros cúbicos por segundo, uma vazão muito grande para o Sudeste.
mas no outro dia eu pegava um avião, ia para Manaus e media 200 mil metros cúbicos por segundo. Então são valores muito absurdos de distribuição. Esse mapa é justamente uma ilustração dessa distribuição. Os trechos mais azuis são os pontos, os rios, né, onde tem mais água, onde tem maior disponibilidade de água. E lembra daquele mapa anterior que você tinha distribuição de cidades aqui? E esses pontos marrons são a falta de água, né, a falta natural de oferta de água. E não só eu tenho aquele problema de falta natural, né, a menor distribuição de água está aqui, mas as maiores demandas estão aqui, as maiores cidades estão aqui. Os maiores polos industriais, os maiores polos agrícolas, eles estão saindo do sul e indo para o centro-oeste. Então, as maiores demandas estão em áreas onde não tem a maior distribuição de água. E não só o problema de demanda, mas aquilo que eu falei antes, é o problema de contaminação. As maiores cidades geram os maiores pontos de lançamento de esgoto, de efluente industrial. Eu tenho um problema de lançamento de fertilizante defensivo agrícola na água. Então, além dos pontos onde eu tenho a menor disponibilidade face à maior demanda, eu também tenho um maior problema de qualidade da água. Então são os pontos mais críticos para o uso da água no país. Vou falar um pouco dos marcos legais, o professor já me adiantou. A gente tem o Código das Águas de 34, deixa eu voltar. E antes dele, tem até o Código Civil de 16, que ele já fala sobre recursos hídricos, né? Ele já fala um pouco de gestão. Antes disso, eu tinha leis que eram do Império Português, né, foram adaptadas durante o Império Brasileiro, mas eu vou ter marcos legais relevantes a partir de 16 com o Código Civil, em 34 com o Código das Águas, depois eu tenho a preocupação ambiental aparecendo, em 86 se cria o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, em 88 a gente tem uma mudança muito grande de paradigma, porque vem a nova Constituição, que é pós-período militar. E é uma Constituição que a gente fala que é a Constituição cidadã, eu tenho mais direitos sociais e civis do que antes. E a água entra como um dos direitos. Na própria Constituição se diz que a água são bens públicos. Isso não é muito comum no mundo. Em grande parte dos países a água é bem privado. Eu posso dispor da água ao meu bem entender, inclusive eu posso vender as concessões de água que me são garantidas pelo Estado. Aqui no Brasil não. A água é bem público. A maior parte da legislação que vem depois da Constituição, até a própria Lei das Águas, que é a 9433 de 97, a maior parte do texto dessas leis e das regulamentações posteriores é justamente para garantir um acesso igualitário à água. Né? Vocês já ouviram falar que tem cobrança pelo uso da água, mas a cobrança não é para que se venda a água. A cobrança sempre tem um fundo pedagógico, é que tem que ser racional o uso. Então você impõe um valor econômico a essa água para que você fomente esse uso racional. Bom, a mesma Constituição, ela diz que é público, então tem que ter outorga. Outorga é o ato que garante esse acesso igualitário. Né? Hoje em dia, em rios federais, você tem a Agência Nacional de Águas, que provê a outorga. O caso de São Paulo, ele foi um marco até para nós, do governo federal, porque em 2003, 2004, a Agência Nacional firmou um acordo com o DAE. Então, o DAE passou a dar outorga em águas federais em nome da Agência Nacional de Águas. Você faz um equilíbrio melhor no Estado, já que o próprio órgão estadual que dá outorga de águas estaduais, águas subterrâneas, ele também passa a dar em rios federais. Então, você tem um balanço melhor de oferta. Depois disso, em 97, já tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, que ela reafirma se águas são públicas, ela dá hierarquia para o uso da água, prioridades, ela cria instrumentos de gestão, e entre eles ela cria o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Isso também vem dessa ideia da Constituição, é da participação social. Porque leis, a partir da Constituição, elas prevêem mais descentralização do poder de decisão. Elas prevêem mais essa participação social. Então, você tem vários conselhos aparecendo depois. Eu tenho o meu objeto maior, né? Em 2006 a gente tem um Plano Nacional de Recursos Hídricos aprovado pelo Conselho Nacional, e esse plano ele tem revisões. Em 2010 ele teve a primeira revisão, durou um ano essa revisão, e agora, no final de 2014, a gente entra no novo processo de revisão. As revisões são a cada 4 anos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, eu falei desse problema de desigualdade na distribuição, oferta, na poluição, na qualidade da água. Então, isso é um fator muito importante. Eu preciso ter planejamento para vencer isso. E, além disso, além de ter esse planejamento que regula essa oferta e demanda, que traz também esse conceito de preservação e conservação da água, eu tenho um outro problema que é lidar com a articulação dentro do Pacto Federativo. Né? Nós somos uma união, então, dentro da união você tem responsabilidades distribuídas. Então, a Constituição ela traz uma coisa que pode ser interessante no início, mas hoje há um certo problema de que isso diminui um pouco o nosso poder de articulação,
é que ela divide as águas. Eu tenho águas federais, que são os rios, que servem de limite entre estados, ou que cruzam estados, ou que passam ou vêm do exterior, ou servem de fronteira do Brasil quanto país. E tenho águas estaduais, que são todas as águas subterrâneas, mesmo que para nós grandes aquíferos eles sejam maiores do que os estados, por exemplo, o Guarani, né, ele pega 4 países, mais 3 além do Brasil, e chega do sul até São Paulo, Goiás, mas ainda é tratado como água estadual por causa da dominalidade. E tem os rios estaduais, que são os rios que nascem e morrem dentro do próprio estado. Mesmo que o rio ele vá cair no rio federal, ele morre dentro do estado, ele é de domínio do estado. Então isso cria um problema, principalmente em situações que a gente vive hoje de escassez, em que se eu começo a dar muita possibilidade de uso dentro de um rio estadual, eu afeto um rio federal, então eu passo a afetar não só o meu estado, o rio federal que está dentro do meu estado, mas os próximos estados. Isso é pior ainda quando o rio é muito grande, igual São Francisco. A gente tem que lidar com a cadeia de geração de energia, né? Eu preciso reservar água para geração de energia, senão eu corro risco, até colapsa. Eu tenho que garantir a hidrovia e tem que garantir os diversos outros usos que são pulverizados, como sistemas de abastecimento público. Cada cidade vai ter a sua própria outorga. Isso tem que ser compatibilizado dentro de São Francisco, que é federal, mas eu tenho que pegar o Rio das Velhas, que é Belo Horizonte, é o maior consumidor de água e o maior poluidor de água da bacia, e também compatibilizar isso, para que o Rio das Velhas ele não chegue tão ruim que afete a qualidade de São Francisco, para que não se retire tanta água em Belo Horizonte que afete as populações que estão imediatamente ali no São Francisco, logo depois do Rio das Velhas. Eu tenho a Constituição Federal, eu tenho um Plano Nacional de Recursos Hídricos, eu tenho uma Política Nacional de Recursos Hídricos que é federal, só que eu tenho 27 constituições estaduais, que lidam também com a água de maneira diferente, e nos 27 estados da União, nas 27 unidades da Federação, eu também tenho políticas estaduais de recursos hídricos. A mais antiga é de São Paulo, que é de 93. Diversas outras são cópia da de São Paulo, ou então cópia da Política Nacional, que saiu só em 97. Tem os municípios. E o município é pior ainda, a nossa relação, porque apesar de eu ter uma lei federal que traz diretrizes, tem as leis estaduais que adaptam essas diretrizes para os estados. Só o município tem poder de decisar sobre o uso do solo. Então, mesmo que eu diga que a bacia tem que ser preservada, porque ela é um manancial, ela é uma classe especial, que a gente não pode ter nada, o município pode autorizar uma indústria. Então eu perco meu manancial. Então, isso já é um dos problemas de implementação de qualquer planejamento, é como é que você chega na ponta. Como é que você influencia a ponta, né? Bom, dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei 9433, você reafirma os usos múltiplos da água, nenhum uso tem sobreposição sobre o outro, você tem que estar direito, você tem que priorizar o uso múltiplo de um recurso hídrico. Se hoje em dia, quando você vai instalar uma barragem num curso d'água, você dá a outorga dentro da ANA, sempre se prevê isso, a barragem pode ser usada para outros usos. Nós temos diversos casos de barragens de geração de energia, são as maiores que a gente tem hoje, principalmente as de acumulação de água, que elas servem não só à geração, mas elas mantêm hidrovias, elas fazem controle de cheia, elas diminuem o efeito da seca, e quase todas elas hoje nós estamos dando concessão para poder fazer piscicultura, para você ter tanque de criação de peixes, além de servirem também da própria barragem, servir de manancial de água para irrigação e algumas cidades que estão ali, que são mindeiras, né? A bacia, a unidade de planejamento, é uma coisa até bem clara para a época, né? A lei também ela faz uma coisa muito interessante, que ela dá prioridade de uso. Só que, na verdade, ela elenca vários usos e dá prioridade ao consumo humano e dessalinização humana. Todos os outros usos têm que vir depois, especialmente numa situação de crise. E ela volta com essa ideia da Constituição da gestão descentralizada. No plano nacional, a gente tem o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Eu vou falar um pouquinho da formação dele. E fala depois que a água é um recurso limitado e ela está de valor econômico. Por isso que dá essa ideia, depois da cobrança, mas uma cobrança pedagógica. Não é para manter o governo, não é um imposto, não é para manter as instituições que fazem gestão, mas que você tenha fomente esse uso racional. E ela dá vários instrumentos, né, para que se faça a gestão das águas. O principal para nós é o plano de recursos hídricos. Porque todos os outros instrumentos, você vai ter um dia outorga numa bacia, você vai ter cobrança pelo uso da água mais à frente. E um dia chegaremos ao enquadramento do uso da água, que é aquela ideia de, em tantos anos, qual é a qualidade que eu quero ter em todo o curso d'água. Mas nada disso funciona corretamente se eu não tem um plano por trás. O plano dá todas essas diretrizes.
A Constituição também, ela cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né? E em todos os estados isso é replicado. Existe eu tenho isso no plano federal, que eu tenho o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, eu tenho a Secretaria que eu trabalho, existe a Agência Nacional de Águas, mas em todo estado você tem essa mesma estrutura com nomes um pouco diferentes, né? Você tem Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, eu tenho uma Secretaria de Estado que ou ela cuida só de recursos hídricos, ou ela é geralmente associada com o setor de meio ambiente. E você tem as entidades estaduais que fazem a gestão, propriamente dita. Em São Paulo você tem uma Secretaria de Recursos Hídricos e tem o DAE. Né? Em vários outros estados você tem essa mesma estrutura. Em poucos do Brasil você tem associado meio ambiente com recursos hídricos e uma instituição depois que faz a gestão ambiental e de recursos hídricos juntas. E a gente tem o Comitê de Bacia. Eu tenho tanto comitês de bacia federais, a gente tem 5 instalados hoje, e já tem estudos de andamento para implantar mais uns 5 até o final do ano que vem. E, se eu não me engano, cerca de 200 estaduais, quase 300 agora. Bom, já estou falando dos atores, né? A nossa secretaria, ela cuida de outros assuntos também. A gente lida com resíduo sólido. A gente é responsável pela Política Nacional de Resíduo Sólido. Nós fazemos também o zoneamento ecológico e econômico. Mas, quando foi criada, e mesmo até hoje, o maior assunto nosso continua sendo recursos hídricos, né? O meu departamento, nós cuidamos tanto do setor de planejamento, a gente coordena o Plano Nacional de Recursos Hídricos, e nós também fazemos a operação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Não dá para separar as duas coisas. Bom, o Conselho vem dessa ideia de gestão descentralizada e participativa, né? A tomada de decisão ela tem que sair do governo central e chegar até a população que é beneficiada, que é atingida, principalmente, pelos problemas. E o Conselho foi o primeiro Conselho de Recursos Hídricos, mesmo nas legislações anteriores, você tinha conselhos que eram governamentais. E, eventualmente, se admitia a participação do setor privado, mas mais a indústria, o pessoal que toma conta de geração de energia elétrica. Não era essa composição que a gente tem hoje no Conselho. Ele funciona desde 98. Ele foi criado em 97, foi instalado em 98. Hoje em dia, nós somos 57 conselheiros com essa representação. E o Conselho tem 2 grandes serviços, os 2 principais. A primeira é que a Lei Nacional de Recursos Hídricos, ela dá diretrizes. Ela diz que haverá outorga. A prioridade é consumo humano. Mas como é que você faz embaixo disso? Como é que o Estado faz a outorga depois? Então, o Conselho, o principal serviço dele é justamente isso, ele regulamentar a lei. Todos os procedimentos hoje nos estados e até em alguns municípios, que dizem respeito aos instrumentos de gestão de recursos, a outorga, a cobrança, como medir o conflito, como que eu faço o planejamento do recurso hídrico, ele vem de resoluções do Conselho. E essas resoluções, mesmo que não sejam leis, para nós têm força de lei. Né? E mesmo que algum dia você saia da curva, o Ministério Público que adota isso como lei, sempre vai lembrar a gente. Hoje, eu creio que hoje nós já tenhamos cerca de 140 resoluções de temas diversos, que é desde esses instrumentos de gestão, né, outorga, cobrança, passando até pela gestão costeira, gestão de recursos hídricos costeiros. E hoje em dia a gente começou a discutir uma sobre reuso, porque o reuso tem um problema que é de ordem prática, você não tem outorga para reuso. Como é que você faz isso? É uma água que eu retirei do corpo hídrico, vou usar de novo, eu devolvo, como que eu devolvo, quais as condições que ela tem que ser devolvida, como é que eu posso usar essa água, ela tem que ser potável ou não? Porque pode parecer absurdo, mas tem país que diz que a água de reuso tem que ser potável. A gente quer isso, nós precisamos disso, a água para lavar calçada, para irrigar jardim tem que ser potável. Então, esses assuntos passam pelo Conselho Nacional. E depois passam pelos conselhos estaduais para que você tenha alguma característica regional para adequar isso. Bom, nós também fazemos moções, quando nós estamos felizes ou indignados com alguma coisa, o Conselho faz moções. E os planos? Bom, a nossa política, ela diz que nós temos 3 níveis de planos. Nós temos um plano nacional, que ele dá grandes diretrizes, a gente não diz como que a sua bacia da região metropolitana tem que ser tratada, mas em linhas gerais a gente diz como todas as grandes bacias deveriam ser tratadas, como que os usos deveriam ser acomodados dentro de uma bacia, isso é que é o plano nacional. O plano estadual, ele pega isso, ele aumenta um pouco mais, porque os estados, eles também fazem cobrança, outorga, vão fazer enquadramento, então ele dá uma... Além de fazer um diagnóstico do Estado, ele tem essa circunstância geográfica, ele diz como que o Estado interage com os outros, porque a gente tem que lembrar que em recursos hídricos a gente está sempre ajusante, a gente está sempre recebendo a água de outro Estado, além de mandar para demais, então ele dá além do geográfico, controle geográfico, você tem esse maior detalhe nos instrumentos de gestão do Estado, e o de bacia, ele é um plano diretor para a bacia. Ele é muito parecido com o plano municipal, porque ele dá uma ideia do zoneamento da bacia,
ele faz uma coisa muito interessante, que é integrar outros planos setoriais, porque você tem que ponderar os usos. Então, se eu tenho abastecimento de água, eu também tenho hidrovia, tenho geração de energia. Isso tudo tem que ser ponderado no plano de bacia. E todos eles prevêem participação social. Você tem audiências públicas, você tem reuniões em vários pontos da circunvolução geográfica, mas o plano de bacia é o que tem o maior envolvimento. É um percentual de pessoas, e principalmente de usuários de água, que participam da elaboração do plano. Ele não é feito pelo governo, ele é feito por uma agência de bacia. Em bacias federais é a ANA que faz a maior parte do trabalho, mas ele é feito dentro da bacia. Você tem não só a participação social, mas você tem o próprio comitê que fiscaliza. Ele é aprovado pelo comitê depois. Então, ele como se fosse um plano diretor municipal, só que ele é voltado para recursos hídricos. Então, ele é muito mais técnico, específico do que os outros. Bom, eu já falei até da responsabilidade. O Plano Nacional de Recursos Hídricos é responsabilidade da nossa secretaria. Nós coordenamos a elaboração do plano. A gente tem o apoio da ANA, da Agência Nacional de Águas, e nós também, juntos, nós fazemos o monitoramento. E ele é aprovado não por nós, ele é aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, eu posso demorar um tempo muito grande para elaborar um documento técnico, que eu chamo de documento do plano, mas ele só é um plano depois que ele passa pelas câmaras técnicas e pelo Conselho Nacional. Então, eu demoro um tempo maior ainda fazendo ajustes, fazendo convencimentos, fazendo mudanças do que será o documento final, até ser aprovado por aquele conjunto que eu mostrei antes. Do mesmo jeito, o plano estadual. O plano estadual daqui de São Paulo, que já perdi até qual que é a revisão que já está no momento, a gente tem revisões periódicas de todos os planos, mas ele foi aprovado não pelo governo, mas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Em todos os outros planos que nós estamos executando, eles estão sendo assim. E o plano de bacia, ele é muito mais específico, então ele tem que ser aprovado pelo Comitê de Bacia. Eu tenho hoje comitês federais e tenho comitês estaduais. Em grande parte, os comitês estaduais são formados, os comitês federais, desculpa, são formados por associações de comitês estaduais. Então, eventualmente, eu tenho um plano, por exemplo, eu tenho um plano federal da Bacia do Rio Doce, que fica entre Minas Gerais e Espírito Santo. Mas ele foi aprovado pelo Comitê Federal do Doce, e antes disso ele foi aprovado, em parte, por comitês estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então, eu tenho essa superposição nesse caso, mas é aprovado depois pelo comitê. E todo plano ele tem um espírito muito parecido. O conteúdo deles, seja o plano nacional, estadual ou os de bacia federal estadual, eles têm 3 grandes partes. A primeira coisa é fazer um diagnóstico, é como andam os recursos hídricos, os usos, as demandas, os potenciais contaminadores, quais são os principais atores, existem fontes de recursos, como que é a gestão dentro daquela área. Depois a gente faz um prognóstico, porque a gente tem que trabalhar com cenários. O plano é isso, eu faço um arranjo para que em tantos anos à frente eu preveja o que deve acontecer. Os cenários é a pior parte do plano, não é nem a última, porque o cenário, todo mundo tem uma ambição que é eu quero o cenário ótimo. O cenário ótimo não existe, ou ele nunca vai ser consenso, porque cada usuário ele tem aquele uso específico, cada ator político ele quer o uso priorizado. Então, nós não temos como trabalhar com um cenário ótimo. Na verdade, a gente tenta trabalhar com cenários possíveis e tenta agregar esses vários usos e como é que isso chega aí para frente, com as várias ameaças que tem aos usos. E no final, quando eu consigo escolher esse cenário possível e aprovado, eu tenho um plano de ação para que esse cenário se concretize. Então, várias ações têm que ser tomadas nesse intervalo de tempo que escolhemos para que aquilo funcione. Isso é mais fácil de entender num plano de bacia. O plano de bacia, geralmente, no final dele, daqui a 25, 30 anos, a gente deseja uma certa qualidade de água e deseja que as demandas sejam gestionadas, para que eu não crie falsas demandas. Né? Eu posso diminuir a demanda como o Johnny falou, pela redução das perdas, a adoção de reuso. Só que tem que ter norma para isso. Ele tem que ter ações que incentivem isso. E, por exemplo, no caso da bacia, se eu quero melhorar a qualidade da água em 30 anos, eu tenho que ter estações de tratamento de esgoto, eu tenho que ter coleta de esgoto. Então, ele faz esse elenco de intervenções que têm que ser feitas. Em vários casos, pelo menos em todos os planos federais que nós terminamos até agora, ele tem um capítulo muito grande de ações que ele tem também planos de investimento. É qual o recurso que eu preciso para chegar naquele ponto? Quem é o financiador desse recurso? Quais são os principais executores? Bom, de volta agora para o plano nacional, que o plano ele é muito mais, vamos dizer, ele é menos denso do que um plano de bacia, porque ele não traz intervenções, mas ele traz diretrizes. E na maior parte das vezes, essas diretrizes elas se traduzem em regras de conduta para nós que trabalhamos com o plano. Bom,
O plano, os 4 primeiros volumes do plano, foi um trabalho que durou, foram 3 anos, 2003 e 2005. Em 2000, teve essa elaboração participativa, nós fizemos reuniões nas 12 regiões hidrográficas do país, fizemos reuniões em várias capitais, né, e nas 27 capitais tiveram reuniões próprias. Isso envolveu mais de 2.000 pessoas nesse período todo, até chegar a ser aprovado em 2006 no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Aí ele deixou de ser um documento técnico e vira o Plano Nacional. Você tem esse ato político de aprovação por uma resolução. Ele tem aquele conteúdo que eu já tinha falado antes, tem um panorama, que é o diagnóstico, tem cenários, e aí a nossa diferença é que, ao invés de intervenções, nós temos as diretrizes e metas. São grandes metas, que são nacionais. Ele prevê, na resolução que diz o que é o Plano Nacional, você prevê revisões a cada 4 anos. Nós fizemos esse processo em 2010, ele ficou entre 2010 e 2011, foram 2 anos de revisão. De novo, a gente fez reuniões nas 12 regiões hidrográficas, mais de uma reunião por região. Foram mais de 1.500 pessoas que participaram, até a gente chegar não só a uma revisão, mas a gente escolheu prioridades. Né? Dentre as várias diretrizes, eu vou mostrar só o número, não dá para falar de todas, a gente escolheu 22 que deveriam ser priorizadas até 2015. E agora, em 2014, a gente começou um novo processo de revisão. A gente está no Conselho agora discutindo as regras para essa revisão. Né? Ela vai acontecer durante o ano de 2015. Bom, ele tem um objetivo geral, que é justamente isso que eu falei, ele é um plano nacional, então para ser um plano nacional tem que ter um pacto nacional para que ele aconteça. Há uma coisa interessante para quem lida com planejamento, que os planos refletem os anseios da época. Então, isso foi feito em 2003, 2005. O que era a nossa preocupação naquele tempo? Era a melhoria da oferta. Não só da oferta, mas também da qualidade. Eram os grandes temas que eram discutidos o tempo todo. E também sempre assim, ótica do desenvolvimento sustentável. Todo documento do Ministério do Meio Ambiente, dos órgãos de meio ambiente, desde o início da década de 2000, ele sempre tem esse selo no final, né, o desenvolvimento sustentável. Também era a preocupação da época. Ele tinha que fomentar o desenvolvimento sustentável. Os objetivos estratégicos, de novo, os anseios da época era você ter maior oferta, né, maior disponibilidade. Nós já tínhamos problemas de conflito. No Nordeste, principalmente, a gente tinha conflito por abastecimento de água, era abastecimento por irrigação. No Centro-Oeste começava a ter geração de energia e irrigação. Parte do Sudeste, nós tínhamos um problema sério também, que persiste até hoje, que é a geração de energia e navegação. Né? As barragens interrompem a navegação, então tem que ter sistemas de transposição de barragem. Quem paga pelo sistema de transposição? Isso é um problema que estamos equacionando ainda. E essa percepção de conservação da água, né? A ideia não só de conservação, mas preservação da qualidade da água. Essa é a estrutura do plano. Se você pegar os 4 volumes, eles estão na internet, você pode baixar a qualquer hora, desde aquela revisão dos 22 prioridades. Você tem 4 componentes, e embaixo dessas 4 componentes você tem 13 programas. Só que cada programa tem diversas ações. Né? Eu tenho uma ação, que na época eu trabalhava com isso, que era o monitoramento da água. Então, nós tínhamos que aumentar o número de pontos de monitoramento da água. Então, dava ideia de valores, dava ideia dos pontos que nós teríamos que aumentar. E dava ideia, não ideia, mas dizia quem são os executores. No caso desse, o executor principal é a Agência Nacional de Águas, com apoio da Secretaria de Recursos Hídricos, com apoio dos estados, porque os estados também fazem monitoramento da água. Então, ele chega nesse ponto. Ele dá eu tenho um grande componente, que na verdade é um agrupamento. Aí eu tenho um programa, e dentro do programa eu tenho ações que têm responsáveis. Não só responsáveis, mas eu tenho ideia de metas também. E as 22 prioridades, a gente fez várias consultas públicas, a gente fez audiências públicas, foram cerca de 30 reuniões e várias em capitais, que era dentro daquele monte de ações que tinha o plano, porque o plano ele é enciclopédico, ele é enorme. Ele talvez tenha mais coisas do que deveria, porque a gente tinha um anseio reprimido de muitos anos de começar a gestão. Nós não tínhamos grandes organismos de gestão nacional de recursos hídricos. Então você começa, a Secretaria tem a Gestão Nacional de Água, e se faz um grande plano. Então, o que os conselheiros fizeram na época, durante os 2 anos que durou a revisão, foi justamente escolher prioridades. Porque você pode ter centenas de boas ações, mas elas não vão para frente em conjunto. Você tem que escolher, no máximo, talvez 10. E vai trabalhar nessas 10. Quando elas estiverem no ponto de maturação, vão passar para outras 10. Porque o esforço é pulverizado. Não somos tantos assim que possamos pulverizar tanto esforço nosso humano quanto recurso. Bom, então eu falo do plano e falo agora qual a dificuldade para você instalar o plano. Né? A gente aprovou em 2006, já fez uma revisão, vamos passar para a segunda revisão.
Por que você não vê isso chegando na ponta? Né? Há grandes problemas a serem resolvidos. Um dos maiores deles, isso vale para todos os planos, seja o nosso, os estaduais e os de bacia, é que você ter um plano não diz que você é dono da bacia. Não te empodera como responsável por aquilo. Né? Aliás, você pode ser responsável, mas você não tem os meios para ser. Então, os planos, eles, embora sejam setoriais, eles atingem diversos outros setores. Quando eu faço um plano de bacia, eu tento ordenar os usos. Então, eu estou influenciando no plano de hidrovia. Eu influencio no plano de geração de energia. Só que eu não tenho poder para poder dizer como esses setores têm que se comportar. Eu tenho que fazer articulações. Embora eu consiga fazer no meu meio político, eu posso fazer isso muito bem no governo federal, quando eu desço para os estados que compõem a bacia federal, eu perco um pouco dessa articulação. Eu tenho que convencer dentro de um estado esses diversos políticos, esses entes que já existem no governo federal, Secretaria de Transporte, Secretaria de Energia, Secretaria de Recursos e de Saneamento. Eu também tenho que fazer eles conversarem com o outro estado. Então, essa articulação é muito difícil, ela é muito custosa. A gente está conseguindo construir, mas elas demoram mais tempo. Eu tenho outro problema também, que após um plano estar pronto, ele tem que ser internalizado, principalmente pelo órgão gestor de recursos hídricos. Se eu digo como a outorga tem que ser feita na bacia, ou mesmo que seja a nível estadual, os órgãos têm que adotar isso como procedimento. E quando eu falo de planos de bacia federal, né, eu chego a dizer como tem que ser as vazões de demanda, de retirada de uma bacia, eu tenho que compatibilizar isso com os estados. Eu tenho uma agência federal que dá outorga, eu tenho estados que dão outorga, isso tudo tem que estar compatibilizado. E, senão, eu vou ter vários conflitos, principalmente em situações de escassez de água. Se eu faço também o meu plano, ele é setorial, eu também tenho que influenciar os outros planos setoriais. Se eu digo como que é aquilo que eu falei, se eu digo como que tem que ser a geração de energia, ou que eu aceito de geração de energia na bacia, eu tenho que influenciar o plano decenal de energia do governo federal. Não basta ter só o meu plano bonitinho acabado, ele tem que ter reflexos nos outros planos. E isso depende também da minha articulação com esses outros entes. Eu tenho que ter foco, é aquilo que eu disse antes, o plano ele é gigantesco, ele tem um volume só de metas, e é enorme o negócio. Tem centenas de páginas de metas, de diretrizes, só que é impossível você fazer isso ao mesmo tempo. Então a gente tem que focar. Talvez a gente devesse retirar só 4 ou 5, e vamos trabalhar com essas 4 ou 5. Eu tenho que ter essa ideia de zoneamento do que é crítico. O plano é nacional, então ele não dá, ele fala muito pouco de diferenças regionais. Os planos estaduais tratam mais isso. Só que no plano estadual, eu também tenho que pensar que há bacias em que eu posso ter problemas, mas eles são futuros, eu posso lidar com eles mais à frente. Mas eu tenho bacias que eu tenho problema agora, então eu tenho que melhorar a gestão nessas áreas. Então a gente tem que estabelecer esse mecanismo de zoneamento de gestão por área crítica. Né? No Conselho Nacional, a gente começou a discutir isso agora. A gente começou a ter uma discussão sobre uma resolução que vai nortear o que são bacias críticas face à demanda e à oferta da água, que já é o primeiro passo. Né? Lógico que também influencia na oferta da água a qualidade. Nesse caso, a gente estava mais preocupado com bacias, principalmente federais, em que vão doar água de um estado para outro, e que se o estado que doa para a jusante não fizer uma gestão responsável, ele vai entregar pouca água. Ou ele entrega muita água com má qualidade, que no final é pouca água. Então a gente está tentando montar esse tipo de marco. Há um problema em todos os planos também, não é só no nacional de bacia, que é a falta de indicadores de desempenho. Né? A gente tende a montar indicadores que são muito complexos. Ou se não é complexo, ele é custoso de obter. Você não consegue obter os índices facilmente. Os indicadores eles têm que ser leves, eles não podem ser custosos, porque aí é econômico, então eu não faço. Se ele é custoso, ele é trabalhoso, eu não faço. Ou então eu demoro muito tempo a obter o dado de medição, não compensa, já passou o momento. Então eu perco grandes chances de fazer ajustes. Eu não faço correções de rumo. Então indicadores têm que ser simples. E ele tem que ser simples não só no ponto de vista de entendimento, mas de obtenção e aplicação. A gente está com essa discussão no plano nacional também. A gente quer montar já existe uma resolução, né, mas a gente está montando um sistema de gerenciamento por resultado. E todo plano ele tem que ter revisões periódicas. Nós estabelecemos que o plano nacional tem revisões de 4 anos. Os estados têm revisões diferentes. Alguns adotaram a política nacional, então tem revisões de 4 anos. Tem que ser porque os cenários mudam. Mesmo que eu projete para 2025, daqui a 3, 4 anos, os usos mudam. As pressões sobre a água mudam. Então, os cenários mudaram. Então, a gente tem que fazer essa revisão. E não só mudam essas pressões, mas como mudam os problemas também. Né?
essa crise que a gente vive na região sudeste, que não afeta não só a macrometrópole de São Paulo, mas que são também os reservatórios do setor elétrico, todos eles estão baixos nessa época do ano. A gente tem essa seca no Nordeste como um todo são 3 anos de seca, mas na Bahia são 4. Então é muito maior a extensão da estiagem. Isso muda não só o tipo de problema, mas muda também os anseios das pessoas que participam do plano. Então eu vou fazer uma nova revisão agora em 2015, com certeza as prioridades vão refletir isso. Eu vou ter muito mais prioridades preocupadas com a oferta de água, ou mesmo dizendo temos que fazer reuso, temos que conter as perdas. Isso vão começar a aparecer agora, nessa revisão. Coisas que não apareceram nas revisões anteriores. Eu trabalhei muito tempo, eu sou da Gestão Nacional de Águas, eu estou emprestado pelo Ministério, por esse governo, e durante muito tempo eu coordenei a área de eventos críticos da ANA. Eu me lembro que até 2012 a gente intervinha na operação do Cantareira para diminuir cheias, porque o reservatório enchia demais. Então a gente tinha que dizer para o pessoal da Sabesp para não liberar toda a água de uma vez para inundar Campinas. Então isso era em 2012. Isso aconteceu também em 2011. O meio da década de 2000, uma época um pouco seca, mas não foi tão absurda quanto agora. A gente teve um outro problema no Vale depois do Cantareira, em que as pessoas começaram a ocupar o leito do rio, porque já que o Cantareira regulava a cheia, não inundava mais. Então, mais casas foram construídas na beira do rio. Tá? Como que muda o cenário tão drasticamente? E a gente tem que trabalhar também com capacitação. O setor público tem alta rotatividade, você troca de servidores o tempo todo, esses servidores vão ser gestores, então eles têm que ser capacitados a entender o que eles vão fazer. Por outro lado, os comitês também são gestores, e os comitês, eles têm uma participação muito parecida com o Conselho Nacional. Então, a grande parte dos decisores, que são do setor privado, são usuários de água e da sociedade civil. Essas pessoas têm que ser capacitadas também para entender o que eles estão gestionando ali. Bom, eu falei plano, a gente tem um plano nacional, ainda bem, que é um só. A gente tem os planos de bacia federal, todos são planos que a ANA fez. Hoje a gente já tem mais de 50% do território coberto por planos de bacia. A ANA também está fazendo o Alto Paraguai, tem mais o Grande para ficar pronto para o ano que vem. Então isso muda, daqui a um ano isso aumenta consideravelmente. Os planos federais, de bacias federais hoje são feitos pela ANA ou pela agência de bacia que foi instalada. A maior parte foi feita pela ANA, porque as agências de bacia federais elas são muito novas. Só a São Francisco que começou a fazer uma revisão do plano que já estava pronto. E eu tenho os planos estaduais. Há muitas coisas que nós da Secretaria fazemos que são muito parecidas com a da ANA. Então nós temos acordos para não haver duplicidade. A ANA faz plano de bacia e eu faço plano estadual. Além do plano nacional, eu faço plano estadual. Esses azuis são todos os planos que já estão prontos. Esses achorados contaram com apoio nosso. Ou a gente fez o plano pelo Estado, ou fez junto. A gente doou recurso, a gente manda a gente para poder trabalhar na elaboração e no acompanhamento do plano. Esses em verde são planos que estão sendo feitos agora. Só os vermelhos que ainda são um problema, a gente tem que resolver, que são planos que não começaram. Eles têm que ser feitos. Mas a gente tem um planejamento, que é junto com os estados, que até 2017 nós teremos terminado. O último termina, vamos acabar todos os planos. O último plano que ficou pronto foi agora, Rio Grande do Sul. Ele foi aprovado pelo Conselho Estadual em março desse ano. Então, aí já deu um pouco mais de 50% dos planos. Bom, é o que eu pretendia falar.